A paz do Senhor, uma boa noite a cada um dos nossos amados irmãos. Nós estaremos iniciando hoje uma nova série de perguntas e respostas desta feita. Práticas eclesiásticas, usos e costumes. Esse o tema, não é, para a nossa live de hoje e também para as seguintes, até que nós venhamos a esgotar as perguntas que nós temos relacionadas a este assunto, não é? Que são várias elas, e também é um assunto que a gente entende ser bastante abrangente. Eu quero convidá-los para uma leitura bíblica na segunda epístola que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 4. Ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo, em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esta é uma palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. E Paulo, querendo que Timóteo fosse abençoado e próspero no seu ministério, ele então escreve para Timóteo estas duas epístolas e passa muitas instruções pastorais. Especialmente neste texto que nós lemos, não é? Porque na verdade as duas epístolas que Paulo escreve para Timóteo são muito instrutivas, não é? Eu quero destacar aqui a convocação que Paulo faz, que ele conjura, na verdade, o Timóteo para que ele pregue e para que ele insista, não é, na pregação aos seus ouvintes, e ele põe a tempo e a fora de tempo. E ele também explica o porquê que ele deseja que Timóteo esteja insistindo tanto na sua pregação. O fato é, meus irmãos, que estes tempos trabalhosos que Paulo se refere nas suas epístolas, e aqui, mais uma vez falando, não é, escrevendo para Timóteo, este tempo difícil é um tempo que nós já estamos vivendo ele, e a gente observa que é exatamente como Paulo havia dito que aconteceria. Assim como Paulo havia dito para Timóteo que aconteceria, nós vemos que isso já vem acontecendo nos nossos dias. Mas nós devemos perseverar na doutrina. Perseverar na doutrina. E a gente entende que esta é, na verdade, uma maneira de nós estarmos realizando isso através dessas lives que temos feito com o pastor Ciro Zibordi desde o ano passado, e temos conseguido desta forma compartilhar com os nossos irmãos, com alunos do CETADB, também com seguidores do pastor Ciro Sanches Zibordi, assim também como irmãos que seguem o perfil do CETADB no Instagram e que ainda não se tornaram alunos da escola, não é? Mas que também têm a oportunidade de estarem aprendendo, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma satisfação muito grande podermos estar com os irmãos desta hora, um pouquinho mais de hora, não é? E estarmos aqui com os irmãos, realizando este trabalho abençoado, juntamente com o pastor Ciro Zibordi, que já está conosco aqui. Depois a gente fazer os ajustes na tela, a gente deixa a oportunidade para o pastor Ciro. A paz do Senhor, pastor, conte a bênção. Paz do Senhor, pastor Hércules. Estamos aí, avançando, né? Maravilha, com certeza. Vamos avante. Hoje é um feriado diferente, né? Aqui pois olha... Pode falar. Não, porque hoje é 21 de abril de 2021, do século 21, né? E
Só que a live é 22 horas. Se fosse 21 horas, aí seria mais um 21, né? Mais um 21. Eu pela manhã eu recebi hoje um print, não é? E eu verifiquei, alguém colocou lá que às 21h21 de hoje seria o dia 21 do século 21 e 21 para todo lado. Eu até vi a sua publicação agora há pouco. São 7h21 ao todo, né? Pronto. Mas você acrescentou mais dois, não é? O Provérbios 21 e 21. Provérbios 21 e 21. Maravilha. Eu estava, na verdade, eu estava fora. Eu aproveitei para dar um tirozinho por ali com a minha família hoje, não é? Juntamos aí a Gabi, o Bruno, o Gustavo, a Bruna e a patroa e fomos ali. E fomos ali dar uma passeadinha, porque já fazia tempo que a gente não fazia isso. É importante. E foi bom, graças a Deus foi bom. É um tempo que a gente pôde ficar em família, já que o Gustavo está morando para Maringá, não é, junto com a Bruna, e a Gabi está com a gente aqui em Apucarana ainda, mas a gente acaba não tendo muito tempo. A correria do dia a dia está grande, né? Graças a Deus, porque a correria está grande, porque melhor a correria do que a paradeira. Né? Verdade, é melhor estar em movimento, né? Com certeza. Ainda hoje alguém me perguntou como a gente estava por aqui. Eu falei, meu irmão, nós estamos vivos, saudáveis, graças a Deus, e vencendo, porque estamos lutando bravamente. E aquele que luta, a Bíblia diz que o Senhor está ali ao seu lado para corroborar e fazer com que os seus caminhos sejam abençoados. Nós estamos nessa aí. Né? Nós estamos querendo que a bênção do Senhor nos cerque por todos os lados. E graças a Deus tem sido assim, na medida do possível, em função da pandemia. Mas desde já, eu quero saudar aos nossos irmãos que já estão conosco aqui. Não é? Ó, já apareceu aqui o Henrique, que é de Pernambuco. Deus abençoe. Pastor Evandro também. Logo que abrimos a live, ele já disse, olha, hoje eu estou aqui e vamos conversar bastante. Glória a Deus, vamos lá. Vamos avante, em nome de Jesus, realizar o trabalho do Senhor. Conforme disse, pastor, nós estaremos iniciando hoje uma nova série, Práticas Eclesiásticas, Usos e Costumes. É a nova série que nós estaremos iniciando, até que se esgote as perguntas que nós já temos. E aí, então, nós iniciaremos uma outra série, e assim nós vamos seguindo, porque os nossos amados irmãos têm enviado várias perguntas sobre temas os diversos, e ainda nesta semana, na semana, na verdade, que se findou, nós fizemos aqui uma reorganização e o irmão viu lá que são muitas as perguntas, né? Na verdade, se eu não estou muito errado, são 230 perguntas que nós temos ali para estar respondendo nas lives com os nossos irmãos. Esgotar não esgota, mas a gente tenta diminuir a quantidade, né? Mas sempre chegam outras, né? Sempre chegam outros, com certeza. Mas estão aí, os irmãos cearenses estão conosco, também os cariocas. Olha aí, Lençóis Maranhenses, nosso irmão Júnior Castro de Barreirinhas. Deus abençoe cada um dos irmãos. E nós Lençóis Maranhenses é um lugar bonito, hein? Olha, certa feita houve uma convenção da CEADEMA, uma AGO da CEADEMA, que foi inclusive em Barreirinhas. Eu não tive a oportunidade de ir lá, nesse lugar ali, onde estão os Lençóis Maranhenses. Mas a gente vê isso pela internet e já em alguns programas, né, reportagens relacionadas, a gente vê que de fato é bonito. Mas eu ainda não tive a oportunidade de estar lá. Olha aí, ó. Os capixabas estão conosco, os baianos estão conosco, os pernambucanos conosco, glória a Deus. E os tocantinenses, não é, pastor Evandro? Aleluia! Maravilha! Pastor Ciro, vamos dar início então a essa nova série. Perguntas, práticas eclesiásticas, usos e costumes. Etc. Isso. Estas perguntas, deixar aqui claro para os irmãos, são perguntas que os nossos irmãos têm enviado já de um certo período do ano passado para cá. Nós juntamos todas elas que estão envolvem-se, né, nesse mesmo tema que nós sugerimos aqui, de práticas eclesiásticas, usos e costumes, e nós vamos então estar trabalhando essa temática nesta e nas lives seguintes. Vamos lá. A primeira que nós temos aqui, pastor Ciro, ela diz o seguinte: fala dos pregadores adventistas, e especialmente da doutrina unicista que invade as nossas igrejas
Assembleia de Deus. O irmão está interessado em saber se essa aproximação da Assembleia de Deus com a doutrina unicista, se isso em algum momento pode trazer prejuízo para a nossa doutrina pentecostal, a qual nós pregamos, ensinamos, né, nas nossas Assembleias de Deus. Só deixar claro que essa aproximação que ele menciona é uma aproximação que acontece onde o obreiro da Assembleia de Deus não tem conhecimento, não frequenta a escola dominical, talvez não leia as revistas escola dominical, não participa de convenção, né? Está totalmente por fora, porque um obreiro assembleiano que se preza nunca vai se associar com duas doutrinas que são muito perigosas como essas aí, a adventista e a unicista. Vou entrar bem direto no assunto, porque são duas doutrinas perigosíssimas. Com certeza. Ah, irmão Ciro, mas nós temos que ser amigos e tal, e o ecumenismo. Não, nada disso, nada disso. A gente tem que estar unido em torno da verdade, em torno da palavra de Deus. Ah, mas os próprios credos não são chamados credos ecumênicos? Ecumênicos ali é outro sentido. Hoje em dia se prega um ecumenismo, que é um ecumenismo em que as pessoas querem que nós abramos mão das doutrinas fundamentais da palavra de Deus, que nós não podemos de modo Não tem nenhum. como. Claro. Não tem como. Então, só para falar um pouco aí, para pôr um pouco de pimenta, né? Aí no molho, né? A doutrina adventista. Por que nós falamos assim com tanta ênfase e temos cuidado? Os adventistas, claro, eles estão fazendo um bom trabalho na mídia, né? Os que estão na mídia realmente falam muito bem, são preparados. Tem um que conhece muito arqueologia, tem outros que conhecem de crítica textual e tal, falam muito bem, e muita gente acaba... Veja, eu não vou aqui jogar pedra e dizer que a gente não possa aprender com quem é perito em arqueologia, por exemplo. Claro que podemos aprender. O problema está na teologia. Porque quando vai para a teologia, aí, meu querido irmão, pelo menos 3 coisas perigosas. A guarda do sábado, que nós já temos falado aqui em outros casos, né? Com certeza. Quando ela é atrelada à salvação, porque a guarda do sábado não é para nós. Mas se um crente quiser hoje guardar o sábado, vamos dizer assim, não, eu quero guardar o sábado. Tudo bem, quer guardar, mas o problema não é esse. O problema é a pessoa achar que fazendo isso, ela vai ser salva por causa disso. E a salvação é inteiramente pela graça. A salvação não é pelas obras. Não é porque guarda sábado. Ah, mas vocês não guardam o domingo? Não, já não guardo o domingo. Nós prezamos o domingo. Nós temos o domingo como um dia especial para nós, claro. É o dia do Senhor, como é considerado, mas nós não atrelamos a nossa salvação ao domingo. Para nós, todos os dias são dias de servir a Deus. O domingo, claro, é um dia especial, é o dia da escola dominical, é o dia em que o crente, claro, ele, pelo menos, né, é daí que vem a expressão... Reúne a sua família? Aí vem o termo crente domingueiro, porque pelo menos é o crente que vai de domingo. Claro que nessa pandemia há exceções, né? A gente não tem podido... a gente tem tido muito mais restrição do que antigamente. Mas em condições normais, o crente que se preza, pelo menos aos domingos, ele vai para a igreja, né? Embora seja muitas vezes taxado de domingueiro. Mas pelo menos de domingo ele vai. Então, quer dizer, mas nós não guardamos o domingo, é diferente. Mas além do sábado, da guarda do sábado, tem outras doutrinas perigosas. Como, por exemplo, o aniquilacionismo, aquela doutrina que diz que Deus vai aniquilar todos os pecadores depois do juízo final, não é? Então não é a condenação eterna, como está claramente na Bíblia. E essa doutrina do aniquilacionismo está atrelada à doutrina do sono da alma. Sono da alma, claro, como nós chamamos. Os próprios adventistas não usam esse termo sono da alma, até porque eles não acreditam que a alma dorme com o corpo. Até porque é uma doutrina monista, né, para eles. Monista em que sentido? Mono quer dizer um. Então, monista, né, ou essa forma monística de ver o ser humano, na verdade,
faz com que eles não creiam que o ser humano, como a Bíblia diz, seja tripartido, espírito, alma e corpo. Eles veem o ser humano como uma única pessoa com manifestações diferentes. É algo parecido, por exemplo, com o que os unicistas, já aproveitando que a pergunta fala também de unicismo, os unicistas têm esse mesmo pensamento em relação a Deus. Não são três pessoas que formam um único Deus para o unicismo. É uma única pessoa que se manifesta de maneiras diferentes, ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito Santo, mas isso também, claro, nós sabemos que é uma heresia. Né? Agora estamos usando, inclusive, o termo heresia de maneira contundente e clara, porque realmente é uma heresia. Muitos utilizam o termo heresia, às vezes, assim, de maneira... pejorativo. Banalizando o termo, porque heresia não é tudo que é heresia. Temos doutrinas erradas, né? Mas temos heresias. Heresias é quando, na verdade, você tem aí algo que realmente vá de encontro, e não ao encontro, mas vá de encontro àquilo que está, por exemplo, nos credos, né? Porque os credos, como nós até explicamos numa outra resposta aqui, em outra live, os credos são aqueles que relacionam as doutrinas fundamentais da cristandade, são comuns a toda a cristandade, não é? Não importa se o camarada é assembleiano, batista, presbiteriano ou de outra igreja, ele obedece os credos, obedece as doutrinas que estão nos credos, a trindade, a dupla natureza de Jesus. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, e assim por diante. Então, quem nega essas doutrinas fundamentais, lamentavelmente, acaba abraçando heresias e aí se torna, por assim dizer, uma seita. Uma seita. Né? Com certeza. A gente não vai chamar qualquer igreja de seita. A gente teve até respostas aqui sobre igrejas que têm desvios, mas nós não caracterizamos como seita. Agora, lamentavelmente, tem igrejas que são pseudo-cristãs e que nós temos que, na verdade, responder com mais firmeza, porque pregam heresias. Então, eu estava falando, por exemplo, da guarda do sábado, é perigoso, mas também o aniquilacionismo e o sono da alma. O sono da alma é perigoso por quê? Porque diz que a pessoa, quando morre, na verdade, a sua alma morre. Eles pregam a mortalidade da alma. Na verdade, não é que a alma morre, porque a gente até recebe perguntas às vezes, o ser humano tem uma alma ou é uma alma? Já é influência dos adventistas. Porque para os adventistas, não é que a pessoa tem uma alma, a alma é apenas uma manifestação da pessoa. Né? Então, quando uma pessoa morre, ela fica completamente sem consciência. E isso é contrário ao que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina que na morte ocorre uma separação entre a parte material e a parte imaterial. A parte imaterial, claro, formada por espírito e alma, que são diferentes, mas são indivisíveis. Então não dá para ler, pastor Eggs, eu não quero aqui me alongar nessa resposta, mas só para citar o perigo do adventismo, que o irmão falou aí, olha, o perigo do adventismo no nosso meio. Então, deixando bem claro, os pastores que estão instruídos, pastores que pelo menos leem as revistas da escola dominical, que frequentam escolas bíblicas, que frequentam reuniões convencionais, que leem o Mensageiro da Paz, que estão lendo as publicações da nossa casa publicadora, de maneira nenhuma vão fazer esse tipo de associação. Quem se associa é por falta de conhecimento e não é exemplo para ninguém. Não é? Oficialmente, a Assembleia de Deus não tem nada que ver com esse tipo de doutrina. Não é? Então, sendo bem claro. Então, a doutrina adventista, por exemplo, prega que a alma, quando a pessoa morre, a alma fica inconsciente, a pessoa não tem consciência nenhuma. Mas a Bíblia deixa claro, Tiago 2:26, diz que o corpo sem o espírito está morto. Por quê? Porque quando a pessoa morre, o espírito, a parte imaterial, sai do corpo. Gênesis 35:18 fala da morte de Raquel, não há tempo de ler, mas diz lá que aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, olha como a Bíblia explica a própria Bíblia, né?
Raquel morreu porque saiu dela a sua alma. Não é? 1 Reis 17, 21 e 22 fala da ressurreição do filho da viúva de Sarepta. Né? Olha a oração que Elias fez. Rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E qual foi a resposta? O Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Olha aí, tinha morrido porque a alma tinha saído, né? Porque a morte é a separação. Jó 27, 8. Porque qual será a esperança do hipócrita havendo sido avaro quando Deus lhe arrancar a sua alma? Lucas 8, 55. Ressurreição da filha de Jairo, né? O seu espírito voltou, diz a Bíblia, e ela logo se levantou e Jesus mandou que lhe desse de comer. E assim por diante, pastor. São várias as referências, então que nós tomemos cuidado com essa doutrina aí. E a doutrina unicista também ela é complicada porque nega a trindade. E o crente que nega a trindade, lamentavelmente, ele nega a fé, ele nega a Bíblia, ele nega a teologia, ele nega a própria salvação, porque Deus é trino. A Bíblia é clara. Não serve nem para ser crente, tem que começar tudo de novo. A Bíblia é clara, lá em João capítulo 14, não é? Versículo 16, Jesus mesmo, ele disse, veja, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que esteja convosco. Né? Eu rogarei ao Pai. Quer dizer, se não existe trindade, então Jesus estava como que olhando para o espelho e dizendo, eu rogarei ao Pai que sou eu mesmo, para que ele, que sou eu mesmo, vos envie outro consolador que sou eu mesmo. Mas a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Não há tempo aqui de fazer uma maior definição, um maior detalhamento, mas a doutrina unicista, ela vem lá do tempo dos primeiros séculos, né? A doutrina da Trindade não foi inventada. Tertuliano, né? Ele foi o que sistematizou a doutrina da Trindade ali entre o século II e o século III, porque ele nasceu no século II, mas viveu até boa parte também do século III, né? Então, e depois essa doutrina foi confirmada pelos concílios, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla, e passou a ser defendida por toda a cristandade. E aí os grupos unicistas que existem hoje, na verdade, eles seguem a doutrina de Sabélio, também dos primeiros séculos, né? A chamada doutrina modalista, ou sabelianismo modal. Modal porque eles, em vez de crerem, o Sabélio, na verdade, e os seus seguidores, em vez de crerem que a Trindade é formada por 3 pessoas, né? Eles, na verdade, diziam que a Trindade era uma única pessoa que se manifestava de vários modos, daí modal ou modalismo. E o unicismo, lamentavelmente, a doutrina que eles pregam é justamente o modalismo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, né, para que a Assembleia de Deus, ou alguns assembleianos, né, por falta de conhecimento, não se associem a esse, ou por falta de conhecimento, se associem, na verdade, a esse tipo de doutrina, não é? Maravilha. As nossas, conforme o pastor Ciro já disse, as nossas lições de escola bíblica dominical, elas, quando tratam desse assunto, elas deixam isso bem pontuado, bem claro, não é? Para todos aqueles que estudam as respectivas lições. No nosso módulo de Teologia Sistemática 2 do curso básico de Teologia, que inclusive é o material escrito pelo pastor Ciro Sanches Zibordi, nós também tratamos a respeito da Trindade e estudamos, não é, separadamente cada aspecto da Trindade, inclusive também a respeito do unicismo. Isso está no módulo de Teologia Sistemática 2, cujo assunto é a Trindade. Módulo do nosso curso básico de Teologia. Então, observe que você já, desde o início, não é, do seu curso de Teologia, já vai sendo bem fundamentado nessas que são as principais doutrinas. No caso da Trindade, a principal doutrina cristã, não é? Vamos lá. Eu gostaria de saber responder aos testemunhos de Jeová, porque dizem que o fim dos tempos dos gentios aconteceu em 1914.
Então, eles dizem isso por causa do seu principal líder, né, e fundador, Charles Taze Russell, né, que fez essa previsão. Em 1876, ele previu que o fim dos tempos para os gentios aconteceria em 1914. Depois até coincidiu com o início da Primeira Guerra Mundial, né? Mas Jesus não veio, né? A Primeira Guerra Mundial acabou, depois, em 1939 até 1945, tivemos a Segunda Guerra e uma série de acontecimentos, né? Mas na revista A Sentinela, de 15 de outubro de 1913, ou seja, um ano antes de Jesus ter vindo, entre aspas, né, de acordo com a previsão de Charles Taze Russell, ele foi mais preciso ainda. Ele, que já havia dito que Jesus voltaria em 1914, ele disse que Jesus voltaria no mês de outubro. E claro que nenhuma dessas profecias se cumpriram. E aí um outro camarada, Rutherford, né, ele teve que ali também fazendo umas emendas. Fazer umas emendas, dizer que Jesus veio, na verdade, espiritualmente, e não foi algo como uma manifestação visível, tal e tal. E as testemunhas de Jeová continuaram aí dessa maneira, acreditando nisso, e elas acreditam até hoje, não é? Mas o certo é, para eu não me estender, porque eu creio que eu já me alonguei um pouco na primeira resposta, nós precisamos seguir, mas o que deve ficar muito claro para nós, e o irmão pergunta como que ele vai convencer aí, como que ele vai dizer, né? Como que ele vai explicar para as testemunhas de Jeová. Meu irmão, o irmão tem que fazer a sua parte, né? Responder com mansidão e temor, como diz a Bíblia lá em 1 Pedro 3:15. O importante é o irmão ter convicção, para não ser aí, de certa forma, enganado, né? Por esse erro. Agora, o irmão tem que ter convicção, explicar, mas quem convence é o Espírito Santo. O certo é que a Bíblia é muito clara ao dizer em Mateus 24:36, Jesus mesmo quem falou, que daquele dia e hora ninguém sabe. Então ninguém pode estabelecer data. Em Atos 1:7 também Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele disse que a vós é dado conhecer, ou perdão, ele disse na verdade que não é dado, né, conhecer os tempos que o Pai estabeleceu, né, pelo seu próprio poder. Eu acabei juntando aí um versículo com o outro, né? Mas o que Jesus disse para a igreja nascente ali, para os seus apóstolos, né? Ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, não cabe a nós, claro que Charles Taze Russell se enganou, como todos aqueles que quiseram estabelecer datas, né? Nós não citamos, eu falei aqui do Adventismo, mas não citei, por exemplo, Ellen G. White, né, e também William Miller, que foram outros que também, William Miller especialmente, né, ficaram nessa tentativa. Marcou várias vezes aí que Jesus vai voltar, Jesus não veio, aí refez os cálculos e tal, e teve um camarada nos Estados Unidos também, chamado Edgar Wiseman, que também fez um livro, né, 88 razões para Jesus voltar em 1988. E aí Jesus não veio, ele vendeu 4 milhões de livros, ficou rico, claro. Jesus não veio, as pessoas venderam suas propriedades e tudo, achando que Jesus ia voltar em 88. Aí ele simplesmente explicou para o pessoal que ele errou por um ano e fez outro livro, 89 razões e tal, e vendeu, continuou vendendo mais livros. Jesus não veio, mas o camarada ficou rico, porque lamentavelmente as pessoas são muito inocentes, crédulas, não é? E acreditam facilmente no engano. Mas que Deus nos ajude para que nós fiquemos sempre com a palavra de Deus. Maravilha. O pastor Fábio Folha é pernambucano. Deus abençoe, pastor Fábio Folha, que está com a gente e está assistindo aula de filosofia. Aula ministrada pelo pastor Ciro Sanches e Borde. Conhece esse aí? Maravilha, hein? Maravilha. Ó, saudação aos nossos irmãos
pernambucanos, baianos que estão conosco, e os cearenses, não é? O irmão falou, pastor, manda uma saudação aqui para nós no Ceará. Nós já mandamos, logo no comecinho, já fizemos isso aí. E até para o pastor Evandro que está com a gente ali. Deus abençoe. Pastor Evandro, vamos lá. A terceira questão de hoje, os louvores das igrejas neopentecostais e a aproximação delas com a Assembleia de Deus. Pode prejudicar os nossos louvores? A Assembleia de Deus se aproximar de uma igreja neopentecostal, isso prejudica? Então, para deixar bem claro, né? A Assembleia de Deus não é exclusivista e tal. Nós não somos uma seita, mas nós zelamos pelas doutrinas. Quando a gente, por exemplo, defende a harpa cristã como nosso hinário oficial, não é que nós não aceitamos outro tipo de louvor. Claro que aceitamos. Cantamos vários louvores, a mocidade, os jovens, os adolescentes, cantam outros hinos. Mas a nossa harpa, nós defendemos muitas vezes, porque a harpa, que não é perfeita, porque não é a Bíblia, mas pela harpa, nós cantamos a nossa doutrina. Na harpa, você pode até encontrar alguma outra impropriedade, mas você não vai encontrar heresia. Não tem heresia na harpa, né? E também não tem desvio doutrinário grave. Você pode ter uma coisinha ou outra lá, pedir, dar-se vos-á, a Bíblia não tem a repetição do pedir e tal. Saulo foi transformado em Paulo, a Bíblia não diz isso, né? Na verdade, ele tinha os dois nomes, ele era Saulo e também chamado Paulo, né? Mas ali também são coisas que a gente até acredita a uma certa licença poética, mas não tem heresia, porque a harpa... A enologia permite isso, né? Então, na harpa você canta, nós cantamos a doutrina, a trindade, você tem a trindade e tal, glória à trindade para sempre, amém. Não é pecado dar glória para a trindade, porque a trindade é formada por 3 pessoas e cada uma dessas 3 pessoas é Deus, né? Ah, não, Deus Pai, mas a Bíblia não diz Deus Filho. Ora, se tem Deus Pai, tem Deus Filho. O próprio Deus Pai chama o Filho de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, existe sim o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Claro que não são 3 deuses, não é triteísmo, é um mistério que nós não podemos compreender racionalmente, mas aceitamos pela fé. Não é triteísmo, é tripessoalidade, não é? 3 pessoas que formam um único Deus. Agora, quando nós falamos dos louvores das igrejas neopentecostais, nós temos cuidado. Por quê? Porque são louvores produzidos por grupos que não vivem o pentecostalismo clássico e bíblico, não é? Veja que o pentecostalismo clássico, espousado pela Assembleia de Deus, ele tem 4 lemas. Quais são esses 4 lemas que Daniel Berg, Gunnar Wingren, quando chegaram ao Brasil, falavam, os pioneiros falavam? Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus breve voltará. Isso aí resume o que nós esposamos. Jesus salva, nós cremos na salvação inteiramente pela graça, né? Nós cremos, Jesus batiza no Espírito Santo, ou seja, nós cremos na continuidade. Ou seja, nós cremos nessa segunda bênção, por assim dizer, né? Esse revestimento de poder. Nós cremos na continuidade dos dons. Jesus Cristo cura. A Assembleia de Deus é continuacionista. E nós cremos que Jesus breve voltará. Nós cremos que Jesus virá para arrebatar a sua igreja antes do período tribulacional. Então, isso é que nós defendemos. Agora, quando você examina, lamentavelmente, as doutrinas do neopentecostalismo, você vai ver que eles não têm a Bíblia. A diferença entre o pentecostalismo clássico e o neopentecostalismo é que o pentecostalismo clássico tem a Bíblia como sua fonte de autoridade. Já o neopentecostalismo, embora muitos possam até dizer que tem a Bíblia como fonte primária, mas, lamentavelmente, você vê que eles supervalorizam as experiências. A fonte de autoridade não é a Bíblia, mas são as experiências, o misticismo. Tem muita gente hoje em dia que acha ruim quando a gente critica o misticismo e tal, mas eu estou falando do misticismo no sentido de contraposição
ao que a Bíblia estabelece, não é? Ou seja, essa questão de atos proféticos, tivemos aí há pouco tempo esse caso daquela profecia que o camarada mandou ungir portas, isso aí não é pentecostalismo clássico e bíblico, isso aí é misticismo. Você tem também no neopentecostalismo a ênfase para o ser humano, ou seja, o antropocentrismo, o ser humano no centro, né? O culto voltado para o ser humano, e aí surgem aquelas letras, louvores, entre aspas, que falam de vingança e tal, e você não me ajudou, e agora você vai ver a minha vitória, e essas coisas, esse tipo de coisa, né? E o louvor ao Senhor fica de lado. E a própria teologia da prosperidade. Ah, mas Deus não nos quer fazer próspero? A Bíblia fala de prosperidade. E nós não defendemos também, claro, a teologia da miséria, né? Deus nos abençoa também. Mas o problema da teologia da prosperidade, tem até uma pergunta mais adiante sobre ela especificamente, mas o problema da teologia da prosperidade é que ela é reducionista. Ela faz com que toda a Bíblia, a mensagem da Bíblia, gire em torno dessa questão de prosperidade material. Então, é por isso que nós temos cuidado, nós temos zelo com respeito a esses louvores neopentecostais, né? Infelizmente, algumas Assembleias de Deus, por falta de conhecimento do seu líder, porque a igreja é o que o líder é, lamentavelmente. Então, por falta de zelo do líder, algumas Assembleias de Deus estão se neopentecostalizando, né? Muita ênfase para o misticismo, essa questão dos atos proféticos que eu falei, e o culto antropocêntrico. O nosso culto tem que ser cristocêntrico. Jesus falou, em meu nome, é para dar ênfase para o nome de Jesus. Em meu nome expulsaram os demônios, falaram novas línguas, pegaram na serpente. Não é esse negócio de ficar chamando os holofotes todos para si e tal, filma aqui, olha o que vai acontecer e tal. E o camarada é um verdadeiro showman, um milagreiro. Não, isso não tem nada a ver com o verdadeiro pentecostalismo. Claro que nós cremos no... Eu acabei de falar que nós somos continuacionistas. Jesus Cristo salva, batiza no Espírito Santo, cura e breve voltará. Nós cremos nisso piamente, mas temos que ter zelo com base nas Escrituras, não é? Para que não sejamos aí, não nos tornemos, na verdade, uma igreja neopentecostal, porque a Assembleia de Deus ela não é neopentecostal, ela é pentecostal. E, Maravilha. nesse caso, quando falamos que ela é pentecostal, ela é bíblica. Tá pontuado, não é? Claro. Bem fácil de se compreender. O fato, meu pastor, é que pastores assembleianos que partem para as práticas neopentecostais em nossas igrejas pentecostais, especialmente a Assembleia de Deus, na verdade, tem um sintoma que é bem fácil de identificar. Ele não tem conhecimento bíblico para poder ensinar a igreja. E por falta de conhecimento e dar ensino para a igreja, então parte para essas manifestações místicas e leva o povo a uma prática completamente errônea. E esse povo, quando sopra um vento forte, não tem estrutura, não tem fundamentos, não tem base sólida para suportar, e aí, conforme diz a palavra, a ruína acaba sendo muito grande. Então, nós temos que primar pelo ensino da palavra. Eu, quando me converti, que fui convidado pelo meu pastor à época para estarmos dirigindo um ponto de culto em um bairro aqui da cidade de Apucarana, ele me deu uma orientação, e essa eu jamais esqueci, nunca esqueci. Ele disse, pregue o que a Bíblia ensina, porque esta Deus garante. Não vá prometer o que a Bíblia não promete, porque você não vai ter condições de cumprir isso. E eu guardei isso, e a minha vida tem sido pautada, não é? Nesta realidade e nesta verdade, não é? Só para dizer aqui, pastor Ciro, os irmãos do Acre estão com a gente, não é? Os irmãos também do Maranhão estão com a gente, e os baianos, glória a Deus, também estão conosco aqui. Nós temos o irmão de Tuparendá no Paraguai. Tuparendá, no Tupi-Guarani, quer dizer casa de Deus. Pensa num lugar, eu já estive lá, eu já estive em Tuparendá, na região centro-sul do Paraguai, um lugar abençoado. O pastor está conosco aí também, acompanhando a live. Louvores de movimentos diferentes prejudicam a nossa teologia.
vai praticamente nesta mesma questão que nós já respondemos. Com certeza prejudica, porque, na verdade, não tem base teológica. Muitos deles, inclusive o irmão acabou de se reescrever aqui, é uma realidade. Tem músicas dessas que são cantadas aí, que uma única frase é repetida mais de 50 vezes. Então aí você já vê que não tem uma fundamentação, né? E aí tem uma coisa que eu gostaria só de... Não quero... realmente a resposta que eu dei, acho que o irmão também complementou aí, já deu para ficar claro, mas só uma coisa interessante aí que é importante mencionar. Às vezes alguém diz assim, o grupo tal, vocês dizem que não pode cantar porque é um grupo unicista, mas a música em si não tem heresia, embora o grupo... Aí que está o problema. Porque nós temos que julgar não somente o conteúdo da música, mas a origem dela. A origem dela. Porque dizem por aí que podemos cantar a música de determinado grupo porque a música em si não tem heresia. Agora, Jesus condenou a doutrina dos nicolaítas e a obra dos nicolaítas. Leia com atenção Apocalipse 2 e 3, que você vai ver que Jesus fala da doutrina dos nicolaítas, mas também depois ele fala da obra dos nicolaítas. E Paulo também expulsou o demônio de uma mulher, de uma jovem, que estava dizendo uma verdade. Só que a origem do que ela falava não era de Deus. E Paulo expulsou o demônio dela. Então nós temos que ter cuidado também com a fonte. Não é porque a letra aparentemente não fala, não tem heresia e a melodia é bonita que eu vou apresentar diante de Deus, sendo que é um grupo claramente que se opõe à Trindade, que é uma doutrina fundamental. Um grupo que fala contra a Trindade, que prega abertamente contra a Trindade, não merece crédito algum de nossa parte. Maravilha, é dessa forma mesmo. Eu já observei que você teve o cuidado de não dizer o nome do grupo. Então não vai ser eu que vou dizer também, né? Mas os irmãos já escreveram aí. Os irmãos já escreveram. O fato é, meus irmãos, é que assim, eu, por exemplo, assim, se tem um indivíduo que ele é um camarada joia, ele é 10, tá, é conhecidíssimo no Brasil, mas ele não confessa a mesma linha doutrinária que nós, eu não indico. Inclusive, eu nem menciono. Eu não falo nada e tal, não recomendo. Por quê? Às vezes você vai ver uma publicação dele, tem ali um versículo bíblico bonito, até uma frase ali relacionada àquela referência bíblica, linda, verdadeira. Não é? E aí eu observo que alguns irmãos compartilham. Isso vai adiante. Quem não tem entendimento vai pegar e vai entender que aquilo que foi compartilhado é porque aquele pregador que é calvinista, ele é bom, ele vai ser joia, tudo que ele ensina é bom. Se o pastor Hércules, que é o diretor do CETAD, está compartilhando, então porque é bom, então vamos lá. O camarada vai passar a consumir tudo aquilo que aquele indivíduo ensina. E ali nós vamos entender que naquele momento, aquele versículo bíblico, aquela frase, joia, mas tudo aquilo que vai ser ensinado depois, lá no canal dele, é doutrina que vai entrar em choque com aquilo que nós ensinamos. Por isso nós estamos tendo hoje uma geração confusa. Nós estamos tendo hoje uma geração confusa, porque se alimenta de várias fontes e não consegue discernir o que é de fato a verdade que nós podemos extrair da Bíblia e aplicar nas nossas vidas. Então, é esse o problema. Agora, recente mesmo, alguém me questionou, por que você não compartilha a publicação do fulano de tal? E eu respondi, meu irmão, ele é calvinista. Eu não vou compartilhar, porque nós temos muitos alunos, hoje mais de 40 mil alunos, que estudam por meio do CETAD, e que se eu fizer uma publicação com o nome daquele pastor, ainda que a gente entende que muita coisa do que ele ensina vai estar de acordo com aquilo que nós ensinamos, inclusive que vivemos, mas que o demais vai ser choque, eu não vou compartilhar nada dele. Eu não vou nem mencionar. O pastor Ciro já me conhece há tempo, já observa que eu não menciono. Aqueles que andam comigo vai observar que eu não menciono, eu não cito nem nome. No meu dia a dia, nas minhas conversas, eu não cito porque a gente sabe que os irmãos vão entender. Se eu fizer uma publicação e mencionar, olha, eu não vou dizer o nome de nenhum deles aqui, mas você menciona o nome do indivíduo. Um aluno da escola que está começando agora, um novo convertido, ele vai entender se, bom, se o pastor Hércules fez a publicação, ele é diretor da escola, então é porque é bom, e ele vai passar a consumir aquele ensino. Que aqui na frente, logo ali, vai gerar problema, porque vai entrar em choque.
E aí a gente observa hoje irmãos assembleianos, de fato, inclusive eu vou dizer aqui, sem medo de ser feliz, nós temos pastores, líderes de igrejas nossas, assembleiana, pentecostal, pastores convencionados, que não estão mais concordando com aquilo que está, inclusive aqui, ó, que está aqui, ó, na declaração de fé, que ensinam doutrina calvinista nas suas igrejas. Essa é a realidade, é isso que está acontecendo. E por isso nós estamos tendo crentes fracos e que não têm estrutura, que não têm embasamento, porque os seus próprios líderes não estão sabendo buscar a alimentação para dar para o seu rebanho de forma adequada. Quando você estuda, e eu estudei, porque há uns 3 anos atrás eu dei um seminário em uma igreja em Pernambuco, na cidade de Paulista, não é? Pastor Flor, e era um trabalho sobre mentoria, e eu estudei o Salmo de número 23 para poder dar um estudo a respeito de pastoreio, a respeito de mentoria. E quando você estuda a respeito de pastorear, e aí eu vou dizer para você de pastorear ovelhas, o rebanho, o bicho, vamos colocar assim, o animal, o ovino. Quando você estuda a respeito do pastoreio, você vai entender muitas das coisas que estão escritas no Salmo 23. E os pastores hoje não estão tendo a capacidade de buscar alimento sadio com tanta coisa que tem disponível, coisa boa, inclusive, na internet, através de livros. Inclusive é uma dó, porque nós temos pastores que dizem que são de um livro só da Bíblia, e não leem nenhum outro tipo de material. E, de fato, não leem, e não estudam, e não buscam profundidade, não se aprofundam em tema nenhum, e aí, quando chega diante do rebanho, não tem o que ensinar para o rebanho. E aí tem que ficar naquela do culto neopentecostal, não é? Dá um tapinha no irmão, cutuca ele aí, dá uma coisinha aqui, faz fogueira santa, faz túnel. Rapaz, um pastor assembleiano que coloca aí os obreiros no corredor central da igreja, formando um túnel para os crentes passar dentro desse túnel para receber bênção, ele no mínimo está desviado, precisa voltar lá na origem, aceitar Jesus de novo e reconhecer que não precisa de túnel nenhum para o crente ser abençoado. O crente, para ser abençoado, precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida, porque ela se garante. Não é? Ela se garante. Nós estamos tendo muitos problemas hoje, pastor Ciro. Rapaz, eu estou falando demais. Vou parar. Muitos problemas porque os pastores não estão sabendo. O povo está gostando aí, ó. Olha o coraçãozinho aí. O povo está gostando. Continua. Mas eu vou parar. Eu vou parar porque aqui quem tem que ensinar é você. Eu estou aqui só de interlocutor. Mas ó, o sangue de Jesus tem poder. Eu tive na igreja, meu pastor. O pastor colocou os obreiros no altar, assim, formando um túnel, assim como se estivesse assim, para os crentes passar embaixo, porque ali passando embaixo, tudo que era coisa ruim ia sair. Ele falou isso, o sangue de Jesus tem poder num negócio desse. O camarada que faz um negócio desse, ele está anulando o sacrifício de Jesus. E os crentes que estão debaixo do ensino desse vão acabar entendendo que Jesus não precisa. Que se um dia que ele estiver lá com alguma coisa, ele não precisa nem confessar os pecados dele, é só passar debaixo desse túnel que os problemas dele vai resolver. Infelizmente, nós temos crentes que estão entendendo assim a fé. E eu nunca entendi assim. Eu não aprendi assim. Eu não aprendi assim quando eu me converti na igreja metodista e não aprendi assim desses 20 e tantos, quase 25 anos que estou na Assembleia de Deus. Não foi assim que eu aprendi. Não é essa a prática que nós temos, mas infelizmente nós temos crentes sofrendo, igrejas padecendo porque os pastores não têm palavra para ensinar o povo e o povo está aí carente. Né? Essa é a verdade. Chega, já falei demais. Bora para frente. Mas prejudica, viu? Louvores dessas igrejas neopentecostais prejudica assim. Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Com certeza. A turma canta assim, desemboca o vaso, enche de azeite. Mas tem muita coisa que está envolvida no processo de um crente que deseja ser cheio do Espírito Santo. Tem crente querendo ser cheio do Espírito Santo, mas não larga a mão do pecado. Não vai ser cheio do Espírito Santo não, viu? Tem que ter o desejo, a predisposição de abandonar o pecado. Senão não vai ser cheio de azeite nunca. A apostasia, meu pastor, já começou. As igrejas pintadas de preto já não são o início da apostasia? Sim, tem apostasia que existe desde o primeiro século, sempre existiu, né? E tem a grande apostasia que ainda virá. A apostasia nos dias de hoje, claro, cada vez ela é mais intensa e o sinal de que a vinda de Jesus está próxima, se bem que não há um sinal específico para o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja é iminente. Quando nós falamos de sinais, claro,
são sinais escatológicos, não são sinais do arrebatamento. O arrebatamento em si não precisa de sinal. Os sinais, claro, que o arrebatamento sendo um evento desencadeador, o primeiro de todos os eventos que estão por vir, claro, esses sinais acabam apontando também para a proximidade do arrebatamento, não é? Mas a apostasia é um desses sinais, a sua intensificação. Cada vez que se aproxima o momento de Jesus vir buscar a sua igreja, o momento de começar o desenrolar dos acontecimentos escatológicos previstos na palavra de Deus, vai aumentando a apostasia. Paulo falou lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, né, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas, claro, lá em 2 Tessalonicenses 2, a Bíblia diz que virá uma grande apostasia. Essa grande apostasia, claro, ela vai se manifestar juntamente com o homem do pecado, o anticristo, e isso depois que a igreja for arrebatada. A igreja primeiro será arrebatada, aí sim se manifestará o homem do pecado e, claro, virá uma grande apostasia, uma grande deserção em massa que vai acontecer. Agora, aqui o nosso irmão também fala a respeito, ele dá o exemplo aqui das igrejas pintadas de preto. Essa questão das igrejas pintadas de preto tem uma relação, claro, com essas coisas que estão acontecendo aí, claro, tem a ver um pouco com apostasia, mas está ligada mais a um tipo de evangelho que nós poderíamos chamar de evangelho pragmático, utilitarista e até hedonista. É um evangelho pragmático, né? O que é o pragmatismo? O pragmatismo é quando, na verdade, os fins justificam os meios. O pragmatismo não se preocupa com princípios, com valores, mas se preocupa com o resultado. Então, se o desejo que o líder tem é de encher o templo, de encher o local, ter muita gente para também contribuir, para dar uma grande contribuição, ele vai fazer não aquilo que está na Bíblia, ele vai fazer aquilo que agrada o povo. Então, ele vai ser um líder pragmático, utilitarista, porque o utilitarismo, quem estuda isso em filosofia, sabe que é aquele tipo de doutrina pela qual, né, se diz que o importante é a coletividade estar feliz, né? Então, e também o hedonismo, né, a busca do prazer. Então, há líderes que procuram, na verdade, aquilo que agrada as pessoas e oferece isso a elas. Então, essas igrejas pintadas de preto, essas igrejas escuras, essas igrejas que parecem local, na verdade, para baile, é tudo uma tentativa de agradar as pessoas, os jovens especialmente, atraí-los, né? E é isso que nós vemos acontecer. Então, é um perigo isso sim, tem a ver, de certa forma, com essa grande, só para não confundir, virá a grande apostasia, a apostasia culminante, mas a apostasia de hoje também já é grande, ela está aumentando cada vez mais, porque aponta, claro, para o fim dos tempos. A apostasia, ela tem a ver com o afastamento das pessoas daquilo que é divino, de Deus, né? Isso a gente observa claramente. Ainda hoje nós conversávamos, eu, a Eliane e mais o pessoal que estava com a gente, a respeito disso, né? O afastamento que a gente percebe no dia a dia, o afastamento das pessoas em relação à igreja, em relação aos cultos, especialmente nesse tempo de pandemia, tudo é desculpa para não estar na igreja. E ainda tem os hipócritas que escrevem o culto online está acontecendo, eles escrevem lá assim na mensagem, ai, que saudade dos cultos presenciais. Mas quando as igrejas estão abertas para os cultos, eles sequer aparecem, né? Eles sequer aparecem lá na igreja. Então a gente vê que, na verdade, não existe essa saudade tão assim, eletrizante como eles falam, né? E aí o indivíduo não está na igreja, mas ele está no shopping, está no comércio, está na rua, ele está por tudo, menos na igreja. Né? Menos na igreja. É esse que é o problema, né? O camarada, se ele realmente quer se cuidar, mas que abra mão de tudo, né? Com certeza.
Porque se ele abre mão só de ir para a igreja, mas continua indo para shopping, continua. Aí, realmente, como o irmão falou, a Então, hipocrisia. nós estamos aqui em Apucarana, a 17 quilômetros aqui, é Arapongas. Na cidade de Arapongas tem uma loja da Havan, né? Eu não estou ganhando nada para fazer o marketing da Havan, né? Mas eu fui lá, à época o Gustavo estava para se casar e nós fomos lá para poder comprar alguma coisa que faltava para o enxoval deles. Rapaz, pensa numa quantidade de crente, era um domingo à tarde isso. Pensa numa quantidade de crente que estava lá. E estava lotada a loja, você tem que andar pelos corredores se resvalando. Isso já agora, tempo de pandemia. E tinha que andava se resvalando as pessoas nos corredores. E vários irmãos da igreja estavam lá. Glória a Deus, fazendo suas compras. Mas no domingo à noite, no mesmo domingo à noite daí, que isso foi à tarde, mas na noite, no culto, eu fiquei de olho, só cuidando. Uma quantidade deles não estavam no culto, não é? Porque lá na igreja tem Covid, né? Então eles não vão. Pois bem, seguimos aqui, meu pastor. Agora o assunto é teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. O que dizer a respeito da teologia da prosperidade? O problema da teologia da prosperidade, a gente já falou aqui, né? Nós não defendemos também a teologia da miséria, porque alguém diz assim, então é errado ser próspero. Não, não é errado ser próspero. Não é errado você ter uma boa casa, um bom carro, se você tiver condições, né? Você pode ter. Agora, o problema da teologia da prosperidade é que ela é reducionista. O que significa isso? A teologia da prosperidade reduz tudo que está na Bíblia, né? Ou seja, faz com que a bênção do crente seja associada simplesmente a ter dinheiro, a ter prosperidade. E aí começa a surgir, por exemplo, essas pregações aí, que Jesus, por exemplo, ele montou no jumentinho, porque o jumentinho era como se fosse a BMW na época. Como que fala? É BMW ou é BMW? BMW, né? Então, porque é alemão, né? Isso. Então, aí diz que o jumentinho era o carro mais luxuoso da época, como se fosse, né? Jesus tinha uma casa na praia, e Jesus também precisava de um tesoureiro, porque ele ganhava muito dinheiro. Então, e tudo isso começa a ser pregado, incentivando os crentes a acreditarem que a vida cristã significa ter muito dinheiro. Jesus se opõe a isso. Não ao dinheiro em si, mas a colocar o coração no dinheiro, colocar o coração nas riquezas. Jesus, lá em Mateus 6, 19 a 21, ele foi muito claro: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem consome, os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E Paulo também falou lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor do dinheiro, não o dinheiro é uma bênção. O crente gosta de dinheiro, mas o amor do dinheiro é a raiz, ou o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça, alguns nessa cobiça, traspassaram a si mesmos com muitas dores, diz a Bíblia. Então, pastor Ecos, o que eu digo sobre a teologia da prosperidade Timóteo capítulo 6, isso que você está acabando de dizer aí é 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 10. Versículo 10. Isso aí. Então é isso, pastor Ecos. Eu acho que é por aí. A teologia da prosperidade é perigosa por causa disso, porque ela é reducionista, não é? Então essa aqui agora é boa. Essa aqui é boa. Se o dízimo, presta atenção os irmãos. Deixa eu só dizer uma coisa, porque às vezes os irmãos pensam que essas perguntas aqui é alguma coisa que a gente coloca e tal, e na verdade não é? Essas perguntas, conforme a gente lê aqui para vocês, são as perguntas que vocês mesmos, os irmãos que estão aqui conosco nas lives, nos enviam. Então, do jeito que elas estão, do jeito que vocês escrevem, em algum momento a gente só corrige algum errinho de português e tal, porque a gente sabe também que ao digitar no celular aí, o corretor também às vezes nos enganam, né? Mas a gente coloca as perguntas aqui na live assim como nos são enviadas. Então aqui está assim, ó. Se o dízimo
A Eliane vai trazer uma água aqui para mim já já, você vai ver só. Se o dízimo é da antiga aliança, por que se cobra dízimo nos dias de hoje? Por que tem pregadores a favor e pregadores contra? Então, aqui é uma coisa importante. Dízimo da antiga aliança. Não, foi bom ter vindo essa pergunta logo depois da teologia da prosperidade, porque tem muita gente hoje em dia pregando contra o dízimo, se baseando justamente na teologia da prosperidade, combatendo a teologia da prosperidade e dizendo que o dízimo tem a ver com teologia da prosperidade. Não tem nada a ver. O dízimo é uma prática da igreja já, é uma tradição da igreja, né? Então, muitos querem agora reinventar a roda, muitos querem agora, não, vamos acabar com o dízimo, porque tem pastores enriquecendo. Não, meu irmão, o dízimo é necessário para a igreja, para a subsistência da igreja. O dízimo e as ofertas. Agora, alguém dirá, tá bom, mas qual é a base bíblica? Tem base bíblica para o dízimo? Claro que tem. Isso aí o crente que é assembleano, que frequenta escola dominical, que está sendo sempre ensinado na palavra, ele nem questiona isso. Ele sabe que o dízimo é bíblico. E o dízimo é neotestamentário. Porque Jesus falou do dízimo no Novo Testamento. Mateus 23, 23. Ah, irmão Ciro, mas esse texto aí não tem nada a ver para nós. Primeiro, porque ele falou para os fariseus. Segundo, que foi antes da igreja ser estabelecida. Até hoje em dia, a moda é falar isso, que o que Jesus falou antes de Atos 2 não serve para a igreja, que é um grande erro, que a gente já explicou aqui, porque a igreja foi criada, formada e feita. A igreja foi criada, formada e acabada. No dia de Pentecostes, houve a inauguração da igreja, mas antes disso, Jesus já tinha formado a igreja. Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Isso tem a ver, claro, com o que aconteceu em Gênesis, quando o ser humano foi formado também. Deus soprou nas suas narinas. Tem a ver com Ezequiel 37, que também fala do ventre. É o mesmo termo na Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego. O mesmo termo em grego que aparece no Antigo Testamento, na Septuaginta, aparece naquela passagem de João 20, quando Jesus soprou sobre os seus discípulos ao formar a sua igreja. A igreja já estava formada. No dia de Pentecostes aconteceu a inauguração da era da igreja. Não confunda a inauguração da era da igreja com o início da igreja propriamente dito. Senão, nada do que está nos evangelhos serve para nós. Mateus 5 a 7, João 14 a 16. Então, não embarque nessa canoa furada. Ah, mas tudo bem, vamos dizer que Mateus 23, então está dentro disso que o irmão falou, mas Jesus falou para os fariseus. Pois é, mas quando a gente quer usar para nós, a gente utiliza, porque o versículo que fala lá, por exemplo, da hipocrisia, né? O versículo 28 diz, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Aí quando você vai pregar contra a hipocrisia, você cita uma palavra que Jesus disse para os fariseus. Ora, ele disse para os fariseus, mas falando sobre a hipocrisia. Então serve também para você ensinar sobre a hipocrisia, contra a hipocrisia, não é? Então a palavra que Jesus falou para os fariseus é porque os fariseus eram zelosos da lei, eles eram pessoas que queriam viver de acordo com a lei, eram rígidos, mas Jesus falou para eles, olha, vocês são tão rígidos, só que tem uma coisa, vocês... Vamos ler esse texto, pastor Hermes, por gentileza? Claro. Mateus 23, versículo 23. O que Jesus falou para os fariseus? Não vou me alongar aqui, só ler essa passagem e vou citar algumas outras. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, veja, deveis. Jesus falou para eles que era um dever deles. Claro que tinham que priorizar o mais importante, claro, a justiça e tal, mas não deviam omitir aquilo que eles já faziam, né? Que eles davam o dízimo. Mas Jesus falou, olha, vocês têm que continuar fazendo isso, mas tem algo mais importante, que vocês não estão fazendo. Então, o dízimo, pastor Hermes, nós defendemos ele como atemporal, porque Jesus falou sobre o dízimo, Mateus 23, 23,
embora é uma única referência, mas Jesus falou sobre o dízimo no Novo Testamento, não está só em Malaquias 3:10, como alguém diz, claro que ali está falando em De uma forma relação, mais claro, enfática, né? aos levitas que eram sustentados, claro, né? Mas isso se aplica a nós no Novo Testamento, porque a igreja neotestamentária, ela também absorveu muita coisa do judaísmo, muita coisa da velha aliança, porque a nova aliança não significa anulação da antiga aliança, significa uma ampliação, um aperfeiçoamento. Jesus mesmo, quando ele fala da lei, lá em Mateus 5, ele não diz que a lei está cancelada. Pelo contrário, ele faz uma nova leitura, mas ele aplica. Quando ele fala até do adultério, ele diz, o que lês? Não adulterarás? Mas eu também vos digo que aquele que atentar numa mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela. Jesus não anulou a lei. Ele, na verdade, apresentou ele fez uma ressignificação, né? Mas ele não anulou a lei. E com respeito ao dízimo, se a gente fosse fazer um estudo mais amplo, com base no Novo Testamento, tem várias outras passagens, lá em Hebreus, porque o sacerdócio de Jesus não é araônico, ele é da linhagem de Melquisedeque, né? E Melquisedeque ali, o dízimo já está atrelado a ele, ou seja, antes da lei que foi dada a Moisés, a Bíblia já menciona o dízimo. E a Bíblia diz lá em Hebreus que Jesus ele é justamente da linhagem de... Hebreus 7:8. Hebreus 7:8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. E ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Então, o escritor aos Hebreus está deixando claramente a informação de que no tempo em que foi escrita a epístola aos Hebreus, se recebia dízimo do povo, né? Então, exatamente, o dízimo cristão pertence a essa ordem de Melquisedeque, né? Paulo faz referência ao dízimo levítico, claro, lá em 1 Coríntios 9, para extrair dele o princípio de que o obreiro é digno do seu salário, né? Ele tá fazendo uma referência justamente a Levítico 6 e a Deuteronômio 18. Então é importante, e o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é exatamente, é um autor desconhecido, ele deixa claro também o capítulo 7 que o irmão mencionou. Então o dízimo para nós, claro que não dá aqui para detalhar, isso é um estudo mais amplo, mas a resposta que nós damos é que o dízimo ele não é da velha aliança, ele é atemporal. Ele serviu na antiga aliança para o serviço dos levitas, que eram, claro, pagos, né? Eles recebiam ali, na forma da época, né? Como era pago na época, para servir ao Senhor no templo. E os obreiros de hoje, Paulo falou, digno é o obreiro do seu salário. Claro que pode existir exploração aí, o desvio que nós condenamos, mas o princípio é bíblico. O princípio é bíblico. Claro que ninguém dá o dízimo prioritariamente por obrigação. É uma obrigação também. Tem coisas que são obrigação, mas nós fazemos não por obrigação, fazemos por amor. Veja que a própria pregação do Evangelho, a gente prega o Evangelho porque é um mandamento, ou a gente prega o Evangelho porque nós amamos a Deus e a sua obra? Nós pregamos por mandamento também, porque Paulo falou, me é imposta essa obrigação, e ai de mim se eu anunciar o Evangelho. Só que ao mesmo tempo ele disse, o amor de Cristo nos constrange. Então a gente, prioritariamente, serve a Deus, inclusive com os nossos dízimos e ofertas por amor. Mas também sabemos que tem um mandamento por trás, tem princípio, tem mandamento, e que se a gente não estiver obedecendo, nós vamos sofrer por isso, né? Mas nós não estamos com medo de Deus, pelo contrário, nós estamos servindo a Deus por amor. Maravilha. Só ajudar aqui a irmã Adriele, ela pergunta por que cobrar 10% de dízimo? É porque a palavra dízimo, ela no seu significado já quer dizer a 10ª parte. Por isso que o dízimo é a 10ª parte. Mas hoje em dia tem umas igrejas por aí fazendo até oferta, né? Do dízimo ser 5%, 7%, 8%, mas dízimo significa a 10ª parte. Tem umas que cobram menos, mas tem outras que estão cobrando trízimo, né? Com certeza.
Com certeza. E uma questão também que é importante para que se entenda, um irmão perguntou ali assim, eu devo dar o dízimo do salário bruto ou do salário líquido? Então, quando você estuda o dízimo, desde aqui, o texto de Abraão com Melquisedeque, é Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 24. Né? Ali ele deu dízimo de tudo aquilo que ele tinha. O dízimo era ofertado ao Senhor do produto da terra. As pessoas plantavam, colhiam, tinham o seu gado, a sua produção, né, pecuária, e daquilo que era, porque o grão, a semente de trigo, a cevada, isso era moeda corrente. Então, eles davam o dízimo em grãos. Mais para frente, conforme a gente vai observando pela palavra, as pessoas trocavam isso pela moeda e entregavam no templo a moeda. E pode falar, pastor Ciro. Não, eu estou vendo aí pelos comentários que o irmão vai ter que fazer uma live só sobre o dízimo. Só sobre o dízimo. Vamos fazer, a gente faz. Aí depois, mais aqui adiante, quando foi estipulado o salário, então as pessoas passaram a receber um salário mensal, então aí você dá o dízimo do seu salário mensal. E você, todo mês, você recebe, e aí você, quando as pessoas colhiam os seus grãos, eles davam o dízimo da primícia, ou seja, as primeiras era para o Senhor. Então, quando você recebe o seu salário, aí já vai um conselho. Separe logo o que é do Senhor, porque se você não separar o que é do Senhor, pode ter certeza, você vai gastar. Não é? Você vai acabar gastando. E aí eu aprendi ao longo da vida, 47 anos de idade, e de crente desde 1993, eu aprendi o seguinte, se você não consegue viver com 90% da bênção que Deus te dá, fique certo que você não vai conseguir viver com 100%. Entendeu? Então, se você não consegue viver, organizar a sua vida, as suas despesas mensais, com 90% de tudo que Deus te dá, você tenha certeza de que não vai ser com 100% que você vai conseguir, não. Essa é uma realidade que a gente, ao longo da vida cristã, e de ouvir irmãos testemunharem, não consegue. O fato é isso. Então, tenha o cuidado de separar a primícia para o Senhor e seja fiel a Deus, porque eu sirvo um Deus que é fiel e que até aqui tem nos ajudado, até aqui tem nos amparado. E olha que já vivi momentos difíceis na vida, mas Deus sempre esteve ao nosso lado, nos amparando. É bem certo que em alguns momentos eu não tive tudo o que eu queria, mas Deus me deu exatamente aquilo que eu precisava para aquele momento e vencemos, Vencemos. Meu pastor, eu penso que nós vamos concluir. Olha só que lindo que fica aqui. O que o senhor acha dos apóstolos modernos? Aquele que confessa ser crente, mas é viciado. Tem como ser salvo? Meu Deus. Que argumento poderia ser usado da Bíblia contra beber vinho? Olha, a próxima live. Essa é boa, hein? A próxima live promete. Aleluia. Beber vinho não convém a todo cristão ou apenas aos diáconos, presbíteros e pastores? E aqui segue. Meus irmãos, a próxima live vai ser uma bênção e eu tenho certeza que os irmãos estarão conosco. Inclusive, nós já vamos elaborar para o final de semana a divulgação, o material de divulgação, para que os irmãos possam nos auxiliar na divulgação, para que a gente possa alcançar aí o maior número de pessoas, porque é muito conhecimento que é importante ser compartilhado. Pastor Ciro, as suas palavras para que a gente possa estar encerrando esta aula. A irmã está perguntando, líquido ou bruto? Acho que ficou claro que o irmão falou que é bruto, né? Do bruto, com certeza. Do bruto, até porque os encargos, aquilo ali, tudo vai repercutir como benefício para você mesmo. Com certeza, né? Com certeza. Só quer dizer, é o bruto mesmo, né? Claro que ninguém vai ficar fiscalizando a vida das pessoas, mas eu, por princípio, eu tenho isso como princípio, né? Mas é isso aí, pastor Eco. Não, eu não queria interromper. Não, mas é só para que o irmão faça aí as suas considerações finais. Sim, eu agradeço. Eu agradeço e sugiro, né, futuramente, que o irmão faça uma live, não precisa ser comigo, pode ser até com outra pessoa, ou, para abordar essa questão do dízimo detalhadamente, ponto por ponto, examinar cada passagem, que eu citei aí ano passado, né?
Ó, algumas passagens. A irmã Sandra colocou aqui, ó. E rifas, pastor? Mas teve alguém que antes falou, e fazer rifa, bingo e tal. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. O nosso pastor presidente aqui em Apucarana é o pastor Daniel Salles Ascioli, que eu já quero aproveitar a live aqui para parabenizar. Ele acaba de ser reconduzido ao conselho de administração da CPAD, desta feita agora como primeiro secretário do conselho de administração. Ele é o nosso pastor presidente aqui em Apucarana e é meu sogro, não é? Eu, desde que estou na Assembleia de Deus, não é? Eu ouço ele dizer o seguinte: o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes. Ele tem ojeriza, essa é a palavra, desse negócio de rifa, de sorteio e de bingo. Ele aqui na igreja em Apucarana, ele proibiu esse negócio. Não é? Porque se você está à frente de uma igreja e você precisa estar utilizando desses artifícios para poder, vamos colocar assim, ter um incremento da receita, você pode ter certeza, o crente vai deixar de dar dízimo, vai comprar uma rifa para concorrer a alguma coisa, e ele, na cabeça dele, ele vai achar que não precisa dar o dízimo. Mas a bênção de Deus na vida do crente está na fidelidade dele ser dizimista. Não dele ser um fiel comprador de rifa, um fiel comprador de bingo, nada disso. A bênção de Deus está na fidelidade do crente em relação ao dízimo. Esse é o negócio. E aí nós observamos, pastor Ciro, esse tempo de pandemia aqui na cidade de Apucarana, que é uma cidade agrícola, onde a agricultura certamente movimenta uma maior parte do dinheiro na cidade, mas nós temos um polo de confecção. Apucarana, ela é considerada a capital nacional do boné, são muitas. As fábricas de boné aqui da cidade têm contrato com a Fórmula 1, com o MotoGP, com os grandes eventos mundiais. Os bonés são feitos aqui na cidade de Apucarana. Então é um polo muito grande na confecção de jeans, de camiseta, enfim, um polo de confecção. E neste tempo de pandemia, com o desemprego que ocorreu, a gente pôde observar a bênção de Deus na vida dos crentes fiéis, porque a gente sabe quem são os crentes fiéis. Não é? A gente conhece, nós estamos ali, somos obreiros, não é? A gente sabe quem são os crentes fiéis, e a gente vê a bênção de Deus na vida dessas pessoas. Então aqui, o pastor Ascioli, ele cortou, ele proibiu esse negócio, não tem nem rifa, nem bingo, nem nada disso para incremento financeiro da igreja, porque a bênção de Deus não está nisso. Ah, mas tem uma pessoa que precisa, então vamos fazer uma rifa para ajudar. Não, vamos levantar uma oferta entre os crentes da igreja, porque os crentes da igreja vão abençoar essa pessoa que precisa e Deus vai abençoar o crente que é fiel e que oferta, conhecendo a necessidade de um próximo, de um irmão. Enfim, a bênção de Deus está na fidelidade. Né? Às vezes o indivíduo está aí vivendo uma vida toda enrolada e achando que vai usar esses artifícios para poder incrementar a receita financeira da igreja. E não vai. Né? Acaba se tornando enfadonho, desgastante. E tem um detalhe, chega um ponto que as pessoas deixam de ir na igreja por causa da pressão que se tem para comprar uma rifa, para comprar um bingo, para comprar um negócio desse, enfim. A gente observa isso aí. As pessoas se afastam da igreja por causa disso. E a igreja, em algum momento, ela acaba sendo um lugar de refrigério, onde as pessoas, debaixo de toda a pressão que o mundo já lhes impõe, elas buscam ali um tempo de refrigério, um tempo de renovo na presença do Senhor, e aí fica esse tipo de pressão, acaba afastando as pessoas. Aqui em Apucarana, o pastor Daniel Ascioli, o nosso pastor presidente, ele não permite que se realize esse tipo de coisa. Então, vamos lá. A irmã perguntou, essa é a nossa colocação, essa é a nossa posição como pastor, e especialmente aqui como membro da Igreja Assembleia de Deus em Apucarana. Apucarana. Pastor, então agora você faça as considerações finais, porque eu já falei de novo, não é? Meu Deus do céu. Não, de minha parte só agradecer mesmo. Prazer. Maravilha. Estar aqui mais uma vez. Amém. Essa a nossa live de número 58. Essa foi a nossa live de número 58, Práticas Eclesiásticas, Usos e Costumes. Nós vamos continuar nessa temática na live da próxima quarta-feira, desejando que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos, em nome de Jesus.
Amado Deus, nós te bendizemos e te glorificamos nesta oportunidade, pela tua graça, pela tua bênção sobre as nossas vidas, pela ministração do teu santo e doce Espírito. Sê com cada vida, cada um dos irmãos e irmãs que conosco estiveram nesta programação, em nome de Jesus. A tua mão será sobre as suas vidas e o Senhor os abençoe em tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Meus amados irmãos, quarta-feira tem mais. O nome do Senhor seja exaltado na vida de cada um de vocês. Vamos continuar firmes, semeando, pregando a palavra, assim como Paulo disse a Timóteo na segunda epístola, pregue e instes a tempo e a fora de tempo. É tempo de pregarmos a palavra, de anunciarmos que é chegado a nós o reino de Deus e que o Senhor vem buscar uma igreja sua, santa, não é? Lavada no sangue do Cordeiro. Até quarta. Deus abençoe, pastor Ciro. Saudação aí para a irmã Júlia, irmã Luciana, em nome de Jesus. Amém. Igualmente, viu? Deus abençoe. Amém.